Olá, meu nome é Poliana Navarro, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do auxílio reclusão. Primeiro ponto a esclarecer do auxílio reclusão. Ele é um benefício que visa a proteção da família do segurado, ou seja, não é assim, foi preso, vai ganhar um salário porque cometeu um crime. Não, a ideia não é essa. É a proteção da família, a proteção dos dependentes legais desse segurado. Então, quem vai receber o benefício é o filho, é a esposa. Em algumas situações mais atípicas, não seria necessariamente atípicas, mas é mais difícil preencher os requisitos para que um irmão ou para que os pais venham a receber o benefício. Mas, resumindo, quem vai receber são os dependentes legais. Outro ponto importante é que o INSS ele é um sistema contributivo, ou seja, só vai ter direito a receber o benefício se verteu contribuições para o INSS. Então, é necessário um vínculo empregatício ou mesmo o pagamento do carnezinho do INSS. A partir de 2019, passou a ser exigida 24 meses de carência para que os dependentes do preso tenham direito ao auxílio reclusão. E lembrando que carência é pagamento de contribuição previdenciária em dia. Eu já tive situação que chegou para mim no escritório, eu solicitei o auxílio reclusão, tem as contribuições pagas e o INSS negou o benefício. No que eu fui verificar, percebi que no que ficaram sabendo da prisão, foram lá, pagaram os 24 meses e fizeram a solicitação do benefício. Só que esse pagamento de 24 meses para trás não é pagamento em dia. Então, ele vai computar apenas para fins de contribuição, mas não vai computar para fins de carência, não dando direito ao recebimento do auxílio reclusão. Outro ponto importante, é um benefício para os dependentes do preso de baixa renda. O que é definido pela lei como um preso de baixa renda? É aquele cujo salário seja até R$ 1.504,25. Se não estava trabalhando. Se não estava trabalhando, vai ser feita uma média das últimas 12 contribuições para a Previdência. Se essa média for inferior a esse valor, os dependentes do preso terão direito ao auxílio reclusão. Outra questão também é que o auxílio ele não vai acumular com outros benefícios. Por exemplo, se o preso ele está aposentado, então isso já não vai dar direito ao auxílio reclusão. Se está recebendo um auxílio doença, aí também os seus beneficiários não vão ter direito ao recebimento do auxílio reclusão. Para instruir o processo, o pedido do auxílio reclusão, é de fundamental importância que tenha certidão judicial que ateste o recolhimento à prisão. Antigamente não era exigido, no caso, mesmo em regime semiaberto, era pago o auxílio reclusão. Hoje, o preso tem que estar em regime fechado para que os seus dependentes tenham direito ao auxílio reclusão. Então, uma simples alteração do regime fechado para o regime semiaberto vai cortar o recebimento do benefício. Com relação à data, tenho quanto tempo para fazer a solicitação desse benefício? Se o benefício do auxílio reclusão for solicitado em até 90 dias, vai retroagir, 90 dias da data da prisão, quando for concedido, vai retroagir a data da prisão. E se for solicitado até 180 dias, no caso de menores de 16 anos, vai retroagir também a data da prisão. Aí eles têm um período maior, só que esse período ele é questionável, apesar de estar presente na legislação, o próprio Código Civil traz que não corre prescrição contra menores. Então, teoricamente, o menor teria bem mais que 180 dias para fazer o pedido do auxílio reclusão, sendo que isso deveria retroagir desde a data da prisão. Então, essa questão aí dos 180 dias para menor é questionável. Mas o importante é saber que, em regra geral, seria o período de 90 dias que vai retroagir a data da prisão. É mais difícil acontecer, mas mesmo aquele menor que está lá cumprindo uma medida de internação,
Se ele tiver contribuições para a Previdência, né, preenchendo os requisitos, e se tiver dependentes legais, por exemplo, se tiver um filho, esse filho vai ter direito também ao auxílio reclusão. Então, não seria só um recolhimento à prisão, mas também aquela medida de internação que o menor cumpre. Isso também dá direito ao auxílio reclusão. Essas 24 contribuições, que passou a vigorar a partir de 2019, teve uma alteração de carência para 12 contribuições, no caso para retomada de carência. Ou seja, já cumpriu aquelas 24, só que já faz muito tempo. Aí, se a prisão se der a partir de junho de 2019, não precisa mais cumprir 24 meses de carência, basta 12 meses para retomar essa carência que foi perdida. Se o preso casar durante o cumprimento da pena, a esposa não vai ter direito ao recebimento do auxílio reclusão. Porém, se o filho do preso nascer durante o cumprimento da pena, o menor vai ter direito ao auxílio reclusão. E se caso ocorrer a morte do preso, o auxílio reclusão ele vai ser convertido daí na pensão por morte. E quando que cessa o auxílio reclusão? Com relação ao término do benefício, existem várias questões que fazem cessar o benefício. E vai valer aquela que acontecer primeiro. Então, uma delas é a questão da alteração do regime. Se saiu do regime fechado e foi para o regime semiaberto, já cessou o auxílio reclusão. Outra é a fuga, porque tem que estar um cumprimento de pena em regime fechado. Uma vez que fugiu, isso já não vai mais dar direito ao auxílio reclusão. Com relação aos filhos menores, atingiu a maioridade, atingiu 21 anos, para de receber o auxílio reclusão. E aí, com relação à companheira ou com relação à esposa, aí vai depender da idade da esposa. Porque o auxílio reclusão, ele segue a mesma legislação da pensão por morte. Então, a partir de 2015, antes a pensão por morte ela era vitalícia, e a partir de 2015 ela passou a ser limitada conforme a idade da esposa. Então, por exemplo, ali, se a esposa tem até 21 anos, ela vai receber somente por 3 anos. Se ela tem 21 até 26 anos, ela vai receber por no máximo 6 anos. E somente a partir de 44 anos é que esse benefício seria vitalício. Então, para o auxílio reclusão, segue também essas regras. Então, no caso da companheira, se ela tiver apenas 21 anos, ela vai receber o auxílio reclusão por no máximo 3 anos. Se a prisão se deu por 4, 5 anos, chegou no 3º ano, o benefício para ela vai cortar. E a não ser que ela tenha mais que 44 anos. Aí o benefício é vitalício, então enquanto estiver preso, ela vai estar recebendo o benefício. Outro ponto bem importante também, qual é o valor? Quanto vou receber pelo auxílio reclusão? O cômputo, o cálculo do valor, ele também é com base na pensão por morte, só que com uma limitação. É o mesmo cálculo da pensão por morte, mas com a limitação de, no máximo, um salário mínimo, após a reforma da Previdência. Então, se for uma prisão antes da reforma da Previdência, vai ser o mesmo cálculo da pensão por morte. Se for uma prisão após a reforma da Previdência, vai ser um salário mínimo, porque nenhum benefício da Previdência ele é inferior ao salário mínimo. Então, e agora, como foi definido com a reforma que também não vai ser superior ao salário mínimo, então o valor do auxílio reclusão ele vai ser exatamente um salário mínimo, se a prisão se der depois da reforma da Previdência. E com relação ao auxílio reclusão, seria isso.